Será que se nós encontrássemos um português na época de 1500, falássemos com ele do jeito que a gente fala hoje, mas ele continuaria a falar do jeito que ele falava nessa época? Será que a gente se entenderia? Será que até nós próprios portugueses, ou vocês brasileiros, iriam entender, iria ter ali uma troca de conversa boa e entendível, perceptível para os dois lados? Não sei, né? Gente, no vídeo de hoje eu trago mais um react, porque um inscrito nosso mandou esse vídeo para nós e a gente achou muito interessante, que era como os portugueses falavam na altura de 1500, que é completamente diferente do português de hoje. Então bora aí, vem aí assistir comigo, vamos reagir e já vai comentando porque, gente, é muito interessante este vídeo. Se você encontrasse um português no ano de 1500, ele lá falando como as pessoas da época dele e você com o vocabulário que tem hoje, será que vocês conseguiriam se entender? Olá, amigos da história! Já que é difícil saber exatamente como soava a língua portuguesa naquele período, porque ainda não era possível gravar um áudio como esse meu, por exemplo, só podemos contar com os textos que eles deixaram. A carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel sobre a chegada ao Brasil nos dá algumas pistas. Quem puder veja como foi escrito. Eu tentarei ler imaginando como eles falavam. Provavelmente não era assim, é apenas para que as pessoas cegas possam acompanhar, tá bom? Posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrepuam. Vou tentar agora falar eu. Porque ela falou com o sotaque do Brasil, né? Vou tentar agora falar com o sotaque de Portugal. Então, posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrepuam a vossa alteza e noa do achamento desta vossa terra, noa que se ora nesta não egaçam achou. Gente, eu só percebi um terço daquilo que falou. Desta vossa alteza noa do achamento desta vossa terra noa, que se ora nesta navegação achou, não me deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu milhar poder ainda que pelo bem contar e falar o saiba, pior que todos fazer. Não parece, mas é português, do iniciozinho do século XVI, e o nosso idioma já estaria mudado. Isso é muito interessante, né? Olhem como é que era o português falado na época de 1500, já 200 anos depois já mudou, e depois mudou de novo, depois a gramática mudou de novo. Eu lembro-me, gente, eu não quero falar errado, mas eu tenho uma percepção que na disciplina de História a gente teve assim uma passagem que a gente leu assim alguma referência em relação a isso, a essa carta, né? Então ler assim um texto com um português bem esquisito. Mas aquilo que eu me lembro bastante de ler, tanto na disciplina de História e na disciplina de Português, era a linguagem de Portugal, ou seja, é o idioma de Portugal falado. Agora não me lembro a época, se calhar vai até falar neste vídeo, não sei. Mas falava-se no vós, né? Tipo na terceira pessoa. Vós tendes, calai-vos. Essas coisas assim, o ai-vos, o tendes, o necessitão, vocês sabem. Então é um português mais nobre, assim, que hoje em dia já não se usa tanto, né? Então usa-se muito o tu e está completamente diferente também desde essa época. Que eu acho que nessa época era um português mais bonito até. Hoje em dia tem muita gíria, nós também expressamos muito o calão, né? A gente fala piscina, a gente vai na piscina, são 10 para as 5. Então, tipo, a gente é muito calão, a gente muitas vezes cola assim as palavras. E antigamente eu acho que não, né? Eu acho que eram bem certinhos naquele português assim. Vós és deslumbrante. Enfim, vamos seguir para o vídeo. Uns 200 anos depois, basta ler um documento de 1750, com um levantamento cartográfico da antiga Vila Boa de Goiás, pelo ouvidor-geral Antônio da Cunha Souto Maior, que descreveu a região explicando os sinais do mapa. Mais uma vez, quem puder ver, perceba como a escrita ainda é estranha, mas provavelmente o português falado já seria familiar aos nossos ouvidos. Os engenhos com uma cruz em cima, as serras e montes se mostram aqui de cor azul,
a cor verde com arvoredos do Mato Grosso, todos os córregos e ribeirões com cor vermelha, mostra que deles se extrai o ouro. Os pontos redondos como este assinalam as legoas. Em 1758, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, proibiu o uso do tupi, que era a chamada língua geral, e era mesmo falada por todos no Brasil, de todas as classes, não só os índios, falada até mesmo por outros grupos indígenas que tinham outras línguas nativas, como os do Amazonas, por exemplo, que aprenderam o tupi com os jesuítas. Na época, esses... Gente, por falar em indígena, gente, tem um museu lá em São Paulo, lá na capital, em São Paulo, que é o Museu Ipiranga. Gente, eu acho o museu lindo demais, a estética dele é linda e ele retrata a independência do Brasil, então tem muita história, é um museu muito rico assim, sabem? Sem dúvida que é um dos museus que eu tenho que passar por lá, até porque é um ponto turístico, então se nunca vieste a São Paulo, capital, conhece esse museu aí, eu estou ansiosa para ir conhecê-lo e fazer fotos bonitas e conhecer mais da história da independência do Brasil, os povos indígenas. Eu sei que tem várias fotos até desde essa altura, então eu acho isso muito interessante e, como é óbvio, a gente vai trazer esse conteúdo aqui para vocês, né, para o canal, que também vai ser top. Religiosos também acabariam expulsos do Brasil pelo Pombal, que queria enfraquecer o poder da Igreja Católica na colônia e tomar todas as propriedades dela. Mas já era tarde, o Brasil tinha assimilado muito do vocabulário tupi e também do guarani, e até hoje nós falamos o idioma indígena em palavras como bichano, capoeira, gororoba, guri, cutucar, jacaré, maracanã, moqueca, pereba, pipoca e urubu. Mas foi a exploração do ouro no século XVIII que levou gente do Brasil inteiro para Minas Gerais. E foi nesse lugar onde, de acordo com vários linguistas, que nasceu o verdadeiro português brasileiro. Na reunião do tupi com o português, com as línguas africanas, com os cristãos novos, os judeus convertidos, além, é claro, da influência especialmente da Galícia, que aparece em palavras nossas, faladas até hoje com sotaque, como chuva e jeito. Então, era um idioma novinho e todo misturado, que se espalharia pelo centro-sul do Brasil, com os bandeirantes e os tropeiros, que circulavam nas rotas do comércio de mulas e de alimentos para abastecer aquela zona do minério. Entre Minas e Goiás, alguns lugares ainda preservam os antigos modos de falar, em palavras quase esquecidas do português daquele período, que hoje parecem até erradas, mas que seguem na boca de pessoas mais idosas, acima dos 70, 80 anos. É o caso de traição, sacristia, depois, precisão e tristura. No interior de São Paulo, palavras como por... Gente, eu já ouvi muito depois. Juro, nossa, muito engraçado. E carne, com esse R bem puxado, chamado R retroflexo, são uma versão do modo de falar do português do bandeirante, lá desde o século XVII, e que depois seriam palavras também faladas cortando consoantes e o plural, como em as mulher, dialeto classificado atualmente como caipira, também em partes do Paraná, Minas, Goiás e Mato Grosso, e firme o golpe. No sul do país, pela mesma época, com os imigrantes açorianos, chegaria o pronome de tratamento tu, no lugar de você, que já era uma abreviação do Vossa Mercê de Portugal. O litoral nordestino receberia muitos africanos escravizados, enquanto para o interior do Nordeste fugiriam os índios expulsos do litoral pelos portugueses. Resultado: da Bahia ao Maranhão, em alguns estados hoje se fala minha tia, enquanto em outros se diz bom dia e tem até quem fale muito. Aliás, foi o brasileiro que acrescentou uma letra N nessa palavra, muito, que não existe da forma escrita. Quer ver? Experimente falar muito, sem esse som nasal. Mas por algum motivo os portugueses... É mesmo? Muito. Muito obrigada por vocês se inscreverem, muito obrigada por deixarem like. Não, né, gente? Muito obrigada. Nossa, sou até mais
só até muito mais gostoso, né? E, gente, muito engraçado. E realmente, tipo assim, aqui no Brasil, eu vejo que mais para o sul o pessoal fala o tu, que é falado lá em Portugal, e tem muitas palavras que são muito parecidas ao jeito que nós falamos lá em Portugal. Tipo, falaste, andaste, enfim, que a gente não fala falou, andou. Não, isso é passado. Falando, andando. Aí é que é o futuro, assim, gerúndio, né? Gente, é muito interessante, é muito engraçado. E depois lá está, a gente sempre já falou, quem já veio aqui para o Brasil sabe, vocês mesmos sabem que aqui no Brasil, de norte a sul, de sul a norte, este a oeste, é muito sotaque diferente. Na cidade onde a gente está, só para vocês terem ideia, fala-se de um jeito, e noutra cidade já fala de um jeito muito mais diferente, com esse tal jeito caipira, porta, portão, porteira. Portugueses passaram a ter mais pressa de falar. Mas eu não sabia que esse jeito caipira de falar vinha de português, de Portugal. Não sabia. No século XVIII começaram a cortar as vogais das palavras. Por exemplo, esse aparelho que aparece na imagem à sua frente. Desde o século XVIII começaram a cortar as vogais das palavras. Por exemplo, esse aparelho que aparece na imagem à sua frente trata-se claramente de um tulfone. Em 1808, a corte portuguesa se instalou no Brasil e trouxe junto 16 mil lusitanos que ocuparam o Rio de Janeiro da noite para o dia e mudaram o jeito de falar do carioca, pois pronunciar um S chiado era assim coisa de gente chique, da elite, e logo todo mundo estava falando na festa da esquina. O chiado também influenciaria falantes de vários outros estados, como os do norte do país, no Pará, por exemplo, onde se fala minhas filhas têm 6 galinhas, envolvendo aí influências de um português arcaico do século XII, herdado do latim, misturado com castelhano e com francês provençal, por motivos que só os linguistas mesmo entendem. E a essa altura, os africanos já marcavam presença no Brasil há uns 250 anos. Como uma das heranças, o país inteiro falaria dengo, cafuné, moleque, caçula, cachaça, muvuca, fubá, cachimbo e tantas outras palavras do nosso vocabulário diário. E o português escrito pela princesa Isabel já estava até bem mais próximo do nosso, como podemos conferir, ler e entender neste bilhete de 1867, que ela fez para uma amiga. Minha querida Maria Eufrásia, convidamo-la e toda a sua família a virem cá no dia 4 às 8 horas da noite. Haverá dança. Então, né? Ela já escrevia assim de um jeito bem formal, bem elegante, né? Muito correta, completamente diferente. Gente, vocês já viram que interessante é? Conforme vai havendo misturas e misturas e misturas de nacionalidades, de vocabulário, de gírias, de gramática, de nacionalidades, de etnias, enfim, vai-se formando coisas novas. Gente, isso é muito interessante. Inclusive, nós em Portugal também temos várias palavras que a gente fala que não são originais de Portugal, né? Temos o tipo, a gente fala o bué, que é da África também, não sei que país assim em específico, se é de Angola, se é de Moçambique, não sei. Mas a gente fala o bué, falamos... Tem várias palavras. O tipo mesmo, não sei se é daqui do Brasil ou se é lá da África também. Mas vai se tornando muito influente, né? Tipo, naturalmente... Gente, muito interessante isso aí. E espero que trarão não só suas parentes senhoras, como seus parentes homens. Sua amiga do coração, Isabel, Condessa de... Já o açúcar em tabletes, anunciado nos jornais no início do século seguinte, sofreria depois uma reforma ortográfica. Ainda no século XIX, passaríamos a receber ondas de imigrantes de várias outras partes do mundo. De origem italiana, seriam aportuguesadas palavras como campanha, capricho, pança, embrulho e, é claro, macarrão. Com os japoneses, começaríamos a falar kimono e karaokê. Do contato com os sírios libaneses, assimilamos palavras como esfirra e quibe.
Já com os descendentes de poloneses e alemães no sul do país, podemos pegar carona no Caro para ir no barranco do rio Armarabaraca e comer um churrasco. E não vamos esquecer que o português também é falado em vários países da África. Vocês viram ali na imagem o tamanho do Brasil, né? Para vocês terem ideia. Só para relembrar-vos disso. África, incluindo Angola e Moçambique, além de Macau, na China, em Goa, na Índia e no Timor-Leste, por exemplo. Sendo mais de 270 milhões de falantes, a quinta língua mais falada do mundo. E se hoje não falamos mais o mesmo idioma criado lá em 1139, se não entenderíamos Cabral nem Camões, talvez daqui a apenas uns 200 ou 300 anos, o português que falamos atualmente seja considerado ultrapassado, antigo, difícil de compreender. É possível que as próximas gerações leiam nossos textos, escutem nossas músicas. Completamente, gente. Olhem a evolução e lá está, é tudo graças à mistura. A mistura... Gente, é muito interessante, não é? E bom, o que é que eu posso falar mais assim para acrescentar no vídeo de hoje? Então não podemos dizer que nós falamos português de Portugal, que somente muda o sotaque. Você percebeu pela história aí que o nosso idioma foi influenciado por diversos idiomas aí na história. Então nós falamos brasileiro, protagonista, pessoal, referência, destaque. A gente não tem nenhum idioma colonizado por ninguém. A gente é a mistura, é a soma, é o mix de todas as nacionalidades que formou aí o Brasil, os brasileiros, e por isso que o nosso idioma é único, é o idioma brasileiro. É aquele que o cinema gosta de utilizar para dobrar os filmes, né? Então você já sabe. Vocês podem estar a adquirir as nossas camisetas da Altitude através do site, mandando mensagem lá no nosso Instagram. Também temos o nosso contacto de e-mail. Então, gente, tem tudo, todas as informações aí na caixinha da descrição. Quero saber o que é que vocês acharam deste vídeo, gente. Eu achei muito interessante, é muito curioso. Deveriam de passar isso aí nas escolas. Se não passam, espero que um dia passem, porque é muito interessante mesmo. Eu aprendi aqui coisas novas e contem-me se vocês também aprenderam coisas novas. Eu acho que isso é super importante, a gente estar sempre a aprender cada vez mais. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada a todos vocês que também ficam assim a enviar vários vídeos para nós, né? Para a gente reagir ou para a gente saber mais, né? Então vocês recolhem várias informações, isso é ótimo. A gente agradece demais. Para contribuir com o canal, vocês têm várias formas também, tornando-se membro do canal, tornando-se membro do nosso conteúdo privado, tem o link na descrição, tem o Pix parceiro, o nosso contacto então profissional, e-mail da Altitude, para fazermos uma parceria. Sigam também lá no nosso Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.